na Nossa Senhora da Piedade, no conjunto Atílio Andreasa. Casas escuras já há muito tempo, são luminárias, os postes também, com luminárias apagadas há mais de 10 meses. Você tem que pegar o número do poste, pegar não sei o que, ligar não sei para onde. É uma burocracia terrível no país. Tudo agora tem burocracia, tudo é terceirizado, desde o Detran em diante. Diga. Pois é, né, Paulo? Esse é um problema que a gente ajuda o poder público municipal, no caso aí, responsável pela iluminação pública. E aqui nem do Ribeiro ninguém viu que está apagado. Um problema, né, Paulo? Acima de tudo, de segurança também. Não é porque uma cidade que não tem uma iluminação funcionando perfeitamente dá abrigo e oportunidade para aqueles que estão aí só esperando a espreita para fazer o mal. Eduardo Ribeiro, de fato, está acontecendo isso mesmo, não é, Paulo? E a gente pede providências do setor de fiscalização aí, que cuida da iluminação pública, para não esperar somente o contribuinte, o cidadão, quem paga as contas de luz, né, fazer a reclamação somente. Nós temos esse problema também na periferia da cidade, onde o cidadão que chega da faculdade, chega do trabalho, à noite desce na parada do ônibus, tem que ir até a sua casa e muitas vezes é assaltado, muitas vezes é vítima justamente por conta dessa falta de luminosidade, dessa falta de iluminação perto da sua casa também, Paulo. E falando em eletricidade, Adson Matos, ontem aconteceu uma tragédia ontem à noite na M10. Havia um carro chocou com um poste e os fios de alta tensão ficaram sobre a pista. O micro-ônibus passou e parece que houve lá um tumulto, o ônibus parou, as pessoas saíram do ônibus e morreram eletrocutadas. Um tumulto grande, outras pessoas ficaram feridas, daqui a pouco aqui teremos detalhes no Jornal Especial de domingo. Fato lamentável. Ontem se fazia uma correção também na eletricidade na área da Franco de Sá, e aquela rua que dá ali na André Araújo, no bairro de São Francisco. Imagine só, não sei se você já observou, já falamos sobre isso. Secretaria de Fazenda, Franco de Sá, André Araújo, um poste bem na esquina com fio de alta tensão. Não aconteceu nada ainda ali, porque o ônibus passa bem pertinho do poste. Bem pertinho do poste. O poste fica bem na curva. Aquele poste tinha que ser recuado para dentro do terreno que tem ali, que é a da Cefaz. Eles fizeram a troca de poste, não precisa até que fosse mexer naquilo ali. No dia que aconteceu um acidente ali, que Deus o livre, pode esperar que vai acontecer uma tragédia. Cabos de alta tensão, se um ônibus der, de repente encontra um poste daquele, vamos torcer para que nada aconteça. Não aconteceu ainda, mas pode acontecer. Não custa prevenir. Não custa prevenir, diga. Existem certas situações, né, Paulo, aqui na nossa casa, aqui na nossa cidade, que são assim tragédias anunciadas, né? E acerca desse assunto a gente já vem falando há muito tempo, né, que o setor de engenharia, da distribuidora da Amazonas, Eletrobras Amazonas Energia, para que possa estudar esse caso também, né? Porque a gente fica ali esperando que aconteça. Uma coisa vulnerável ali, todo mundo está vendo que aquilo é um perigo. Justamente, uma tragédia anunciada, né, Paulo? É uma tragédia anunciada. Depois que acontece, depois que o ladrão entra na casa, rouba tudo que tem dentro, não adianta botar tranca nova não, Paulo. É verdade. E vamos apelar mais uma vez para que as luminárias aqui, pelo menos já aqui da Ponte Rio Negro, nunca mais parece que a Ponte Rio Negro, vão colocar umas lanternas lá. E a Ponte Rio Negro continua às escuras. Ruas de Manaus aí também às escuras. A Eduardo Ribeiro, que o cartão postal acaba de ser entregue aí à população, aqui no sítio histórico da cidade. Ficou bonito, um trabalho realizado muito bonito, mas as luminárias estão apagadas já há bastante tempo e ninguém viu. Diga, Adson. Paulinho, se é para falar, a ponte Benjamin Constant também é outra que liga o bairro da Praça 14 a Cachoeirinha ali. A interligação da 7 de setembro com a Cachoeirinha, com o mercado da Cachoeirinha, isso, né? Que fica ali nas barbas da Amazonas Energia também, da sede, né, central ali. E a gente sabe que aquela iluminação já foi posta, já foi inaugurada, já foi uma iluminação muito bonita, mas as pessoas roubaram, não é,
parte dos fios, iluminárias, e é um problema muito grande. Mas só, Paulo, que é aquilo, né? A gente também não pode ficar culpando os vândalos, né? O poder público tem que sim que fazer a sua parte, né? Ali um local onde hoje abriga novamente detentos, né? do sistema prisional do Amazonas, e se você passa a noite ali, você é impossível você circular e não ter um medo, não ficar temeroso, justamente por conta da falta de segurança ocasionada justamente por conta dessa escuridão. Agora que o roubo existe sim, aqui na Ponte Rio Negro existe. Eu fiz um levantamento, eu Paulo Guerra, fiz um levantamento, percorri toda a ponte, reparando que o sistema de cabeamento, você sabe que se você for agora ali, você vai ver que todas as caixas foram violadas. Todas as caixas estão violadas, as caixas por onde passa a fiação. E todas foram violadas. Os caras chegam lá, arrombam, quebram tudo, levam os fios. E o que se precisa fazer é que tem que ter uma fiscalização. Porque o poder público também não pode estar investindo dinheiro e a marginalidade vir e levar. É bem mais barato fazer uma fiscalização rigorosa ali e de prender quem tentar de novo roubar a fiação elétrica, que já aconteceu várias vezes. Para você ter uma ideia, o prefeito de Itacoatiara, o ex-prefeito de Itacoatiara, Mahmoud Ahmed Filho, se viu às voltas muitas vezes com a iluminação das pontes sobre o rio Urubu. As pontes, as escuras. Eu perguntei para ele por que as pontes ficavam às escuras, que eu sempre andava à noite. Ele disse: meu amigo, o senhor toda semana pode colocar o fio que vão roubar. Você colocou, roubam. E se rouba de tudo nesse país, né? Até caixa de banana. Pois é. Paulo, por falar mudando aqui a nossa página rapidinho, você anunciava acerca do prêmio da Mega Sena, que saiu ontem, né, para um apostador do interior de São Paulo, não é isso? Isso. E às vezes a gente tem a ilusão, né? Você estava conversando conosco no programa passado aqui nos bastidores, que, por exemplo, o ganhador de ontem imagina que na segunda-feira já se apresenta, já recebe o prêmio. Não. Como é que é essa história, Paulo? Fala pra gente. Custa. Você passa um prêmio desse aqui da Mega Sena, por exemplo, você vai lá na Caixa Econômica, você vai passar pelo menos 20 dias para receber esse prêmio, porque é uma burocracia, um trâmite enorme, né? Chega lá e pega o dinheiro, bota dentro da bolsa e vem embora, não. Esse apostador de Itanhaém, ele pode ir lá até conseguir sacar lá alguma grana, mas esse dinheiro aqui, dentro de 30 dias vai estar disponível para ele. É por aí. Muito equilíbrio, muita calma nessa hora para saber gastar, né? É verdade. Na verdade, investir, né, o dinheiro. Pelo menos tá retardando um pouco o que ele poderia gastar logo de imediato. E falando em gastar, você que está com um pouco de dinheiro aí, quer sair de casa para fazer uma média com a família, a Feira do Artesanato está aí funcionando, né? Apesar do mau tempo. É isso mesmo, já está sendo montada, né, Paulo, ainda, né? Não, já essa altura do campeonato, já estamos aí quase às 7 horas da manhã, está quase toda já montada, e as pessoas daqui a pouco começam a convergir. Tá certo convergir, professor? Tá certo, certíssimo. Começam a convergir aqui para o centro da cidade. Bom, já falamos disso. Gasolina, vamos falar de gasolina, né? Vamos lá, né, Paulo? Agora nós temos gasolina, a mais barata que eu vi é de R$3,59. Você tem mais barata? Eu cheguei a ver as R$3,43. 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 Onde, Paulinho? Dê a dica pro vídeo. Acho que foi na André Araújo. André Araújo, né? Mas nós não temos mais de R$3,99, não? Tem. Tem R$3,99? Tem uns caras que não baixam de jeito nenhum. Se pudesse, eles até aumentavam. Coloca lá promoção. É verdade. Mas enfim, Paulo, um alívio aí para esse final de mês. Acho que até no meio da semana acho que fica esse preço, né? Mais ou menos. Vamos esperar, né? Vamos esperar. Se o governo não acenar aí com um novo reajuste do preço dos combustíveis, vamos aguardar o que vai acontecer. Pois é, Paulo, outro assunto também que as pessoas ficam muito temerosas com relação à questão do transporte coletivo, porque a justiça primeiro dá o ok para que a greve aconteça dentro dos parâmetros legais, ou seja, de 10 ônibus, de cada 10 ônibus, 3 ônibus estarem nas ruas, 7 parados, ou seja, 30% da frota
circulando. Só que depois vem uma outra decisão dizendo que não pode ter mais greve. E a população fica tranquila. Aí quando é no outro dia de manhã, todo mundo na parada de ônibus para cumprir seus compromissos profissionais, escolares, enfim. Chega lá, não tem ônibus. Mas há um despacho Me conte essa do história. TRT. Na verdade, nos conte, né, Há Paulo? um despacho do TRT e com relação a isso, e já inclusive está marcada a reunião de conciliação no dia 3 de fevereiro. Inclusive marcada a conciliação no dia 3 de fevereiro. Vamos esperar que as pessoas observem. É claro que ninguém vai infringir o que a justiça determina. A população já está penalizada até demais com essa confusão que nunca termina. Entra ano e sai ano essa confusão do transporte coletivo. Um dia é greve, outro dia é uma advertência e por aí vai. Os trabalhadores têm razão em reclamar. E agora o pior de tudo, sabe o que é, Adson? As empresas sempre dizem que não tem lucro, que estão no vermelho, mas não largam o prato. Não largam o prato. E pior, já que não tem dinheiro, e paralisadas, aí é que eles não vão pagar mesmo ninguém. Pois é, né, Paulo? Essa que é a pior coisa, né? Sempre, inclusive um abraço pro nosso companheiro Josué Filho, assim, só parafraseando e lembrando muito o que ele falava aqui, o pior é aquele que não se tem, não é, Paulo? Então, assim, quando paralisa, deixa de circular, deixa de arrecadar, e todos os lados são prejudicados, né, Paulo? Tanto o lado, primeiramente, da população, que deixa de ter o transporte coletivo, e o trabalhador também, que sai perdendo, o trabalhador, no caso os rodoviários, e a eles, Paulo, todo o nosso respeito e consideração, até porque essa nada classe... contra os trabalhadores. Nada. A eles, nosso respeito, nossa consideração e nosso reconhecimento, porque eles têm as chaves da cidade. Eles são os primeiros que começam a trabalhar e são os últimos que terminam. Então, por volta de 2 horas da manhã, aqueles que estão voltando para casa, o mesmo ônibus já está pegando aqueles que já estarão iniciando sua jornada a partir de 4 da manhã, Paulo. Então, há que se ter um respeito também, e o empresário também, né, Paulo? Ou seja, todo mundo depende de todo mundo nessa cadeia, nesse círculo. É uma outra notícia também, Paulo, que deixa a população muito sem saber por onde começar, porque muito se fala, é acerca da greve dos policiais civis, Paulo. E segundo informações, o sindicato, a direção do sindicato, reuniu na última sexta-feira com o governador José Mello, e tudo foi apaziguado, Paulo. E eles decidiram não fazer greve. Então, assim, uma notícia que deixa a gente mais tranquilo, já que nós vivemos um momento em que a gente precisa muito dos nossos agentes de segurança, seja a Polícia Civil, Polícia Militar, enfim, Paulo, para que nós tenhamos a tranquilidade de sair às ruas para trabalhar, para se divertir, enfim, para que nós possamos continuar as nossas vidas, né, Paulo? É isso, Adson Matos. E no mais, muita chuva em toda a região, não é? Muita chuva, muita água. Muita água, né, Paulo? E Rio Negro subindo aí uma média de 15 centímetros por dia. Nós vamos ter uma big enchente, né, Paulo? Lá por aí, não é? Maio, junho. Vai sair o primeiro boletim sobre esse assunto essa semana. Mas a prenúncia de que pode acontecer uma enchente, sim, porque a subida da água é muito forte, não é? E muito acelerada. Muita chuva em toda a região, e com isso o Rio Negro também subindo muito. 6 horas e 53 minutos em Manaus. Nós agora vamos às coisas da cidade. Estamos falando aqui das coisas da cidade e vamos continuar falando sobre isso agora com a participação do Jurandir Vieira, que conversou com o Adson Matos. Jurandir Vieira, seja bem-vindo. Bom dia, o domingo é nosso, janeiro de 2017. Jura, eu e você, nós temos um pacto, na verdade, um compromisso de cavalheiros. Diante de tantas coisas ruins que estão acontecendo, né, a gente decidiu não ficar dando bola para isso, e também decidiu fazer com que você tenha um bom dia, uma boa semana, através dos conselhos, né, através das experiências aqui que nós compartilhamos com você durante todos os domingos aqui no nosso quadro Coisas da Cidade. Nós temos aí muitas áreas de convivência da cidade
tais como o Parque Jefferson Pérez, que fica ali na Avenida 7 de Setembro, já meio no centro, pegando Cachoeirinha, parte da Cachoeirinha também, Praça 14. Nós temos a badalada e falada e muito frequentada Ponta Negra. Ponta Negra. Nós temos os parques, Parque do Bilhar, bilhares, né? Bilhares. Nós temos São Raimundo, aquela orla que ficou muito bonita. Um lugar onde as famílias podem frequentar para conversar, para respirar um ar puro, para dar uma caminhada e deixar de assistir um pouco e escutar um pouco e ler um pouco e consumir um pouco de coisas ruins. Não é, Jurandir Vieira? Que faz mal, né, rapaz? É uma sensação muito esquisita que se sente quando você ouve essas coisas. Porque o brasileiro não estava acostumado a esse tipo de tragédias tão consistentes, persistentes demais. Contínuas, né, Jurandir Vieira? Contínuas demais. A gente todo dia lê a mesma coisa. Todo dia aquilo chateia o cara, sabe? Incomoda a gente emocionalmente. Não é aquilo que a gente quer ver, porque aquilo não é a cara do Brasil. O brasileiro não é desse tipo de comportamento de guerrilheiro. O brasileiro não tem cara de guerrilheiro. Para começar, não tem cara de guerrilheiro, nem jeito para guerrilheiro não tem. O Brasil é um país de paz, é um país de abraços, é de praia de Copacabana, é de praia da Ponta Negra, é de passeio nos shoppings. O Brasil é disso aí. É esse o comportamento do brasileiro. Jura? É o dar de mãos, é o churrasquinho, é a visita, é o sorriso, é o abraço. Agora, de repente a gente passa por uma atividade diferente, incomoda emocionalmente qualquer tipo de cidadão. Porque na verdade, né, Jura, podemos dizer que nós inventamos a paz e o amor. A paz e o amor, evidentemente. O Brasil está escrito, é um país de futebol, é um país de carnaval, é essa que é a nossa cara, é essa farra que a gente gosta. Carnaval, é Brasil, é futebol. É isso que a gente gosta. Um país de fé, não é, Júlio? De fé, exatamente. Nós temos aí muitas manifestações onde o povo sai à rua, né, em busca do fortalecimento, em busca justamente dessa aproximação com o poder superior, não é? Seja na sua crença, a sua crença qual for, mas quando você sai de casa, muito importante. Por exemplo, hoje é domingo, hoje é o dia do Senhor, não é, Jurandir? É verdade. Sendo o dia do Senhor, é o dia da família, o dia de nós nos lembrarmos daquele que está sempre conosco, que é nosso Pai amado, né, Júlio? É o poder superior que a gente tem, né? Que tem que obedecer, tem que respeitar e tem que ter fé nele, crer que só ele poderá consertar o seu comportamento. Ele é responsável por você ter dormido, por você ter acordado, por você ter levantado durante a manhã, durante o dia, a madrugada. Só um ser humano é possível, aliás, um ser crente que é possível entender dessa maneira o nosso comportamento emocional. A gente só pode viver se a gente tiver paz interior. Jura, por isso o nosso desafio a você que nos ouve neste momento, não é? A praticar o perdão, não é verdade? A hoje estar com a sua família, almoçar com a sua família, né? Se você tiver condições, não é? Procurar também Papai do Céu, ir na sua igreja, rezar, orar, não é? Meditar, fazer a sua parte para que nesta semana você possa aí desfrutar de bons sentimentos, para que você possa ser um bom irmão e que, se a gente for observar, né, Jurandir Vieira, o mundo não tá esse caos todo não. Nós temos muito mais boas notícias do que notícias que não são boas, né, Jura? Com certeza absoluta, rapaz. Nós temos, né, tanta coisa boa pra gente curtir, pra gente viver, pra gente se alegrar. Tem muita coisa muito espiritual boa pra gente curtir, assim. Um bom livro, né, uma boa música para você ouvir, né, uma boa companhia, um bom papo, né? E para envolver a gente num sentimento de amizade, de paz e amor. Olha só, paz e amor. Paz e amor. Jura, hoje o nosso papo foi: isso é coisas da cidade. Isso é a verdadeira cara do amazonense. Essa é a verdadeira face do nosso ouvinte, aquele ouvinte que é de paz, aquele ouvinte que é de tranquilidade. E vamos sair hoje nas ruas cumprimentando nossos vizinhos e sempre tem aquele: você já viu no jornal? Você já assistiu na televisão? Vamos tomar essa dose, né, Jurandir Vieira, desse remédio, esquecer um pouco as coisas ruins e valorizar os bons acontecimentos, que são muitos no mundo, muito maiores do que as coisas que são ruins e que tiram a nossa paz. Aquela máxima que tem: quem procura, acha. Procure o bem que você colhe o bem.
Jurandir Vieira, seu tchu-tchu-tchu final. Gente, um bom domingo de alegrias e um tchu-tchu-tchu bem gostoso. Um bom dia. Ok, aqui no Estúdio 3 nós temos a alegria de receber novamente, de estar com ele, o nosso querido, competente Chacal Colette. Voltamos ao estúdio principal com o irreverente Hernandes Sampaio e o nosso comandante Paulo Guerra, bom dia. 6h59 em Manaus. Quem está aqui na operação de rádio é o Marcos Salles. Bom dia a ele. E vamos interagir com os nossos ouvintes. Luiz Costa, muito obrigado aqui. Daqui a pouco eu vou falar aqui que o Luiz Costa me manda hoje sobre a primeira bandeira do Brasil. Daqui a pouco eu vou ler. Está acreditado aqui pro Luiz. Um grande abraço para você e muito obrigado pelos telefonemas. E meu querido amigo Antônio Costa, o Luiz Costa está ouvindo o Jornal da Manhã, está acompanhando ao lado da dona Tereza, do filho Ricardo, da nora dona Jussara, aqui na rua 24 de maio. Jerusa Santos, bom dia para você. Nicolau Libório, estamos aí, resistindo bravamente. Flávio Seabra, o Eliezer Mendes Pereira, que é o Ceará, lá no Mercadinho da Cachoeirinha. O Raimundo Rocha, o Raimundo Baré, o Almir, o Jaça do Norte, o Raimundo Silva. Bom dia, Raimundo Silva. Bom dia para ti, pro Eumênio, lá em Manacapuru. José Alberto Zegdeg, a dona Gui, doutor Maria Morinha, dona Macrina, dona Conceição Paiva, o Edson Júnior, dona Flora, Manuel Bragança, Edson Loureiro Gonçalves, casal Danilo e dona Graciele, bom dia para vocês. E o Antônio Mardônio, que está acompanhando o jornal, Lindbergh Barbosa, Abelardo, deixa eu ver quem mais que tem aqui, a dona Nair. Oi, dona Nair, bom dia para a senhora, Luiríssima Nair, junto com a outra Luiríssima Renê, bom dia para vocês. Vamos falar um pouco de aniversário? Então, daqui a pouco, então, para não atrapalhar aí, daqui a pouco vamos falar dos aniversariantes de hoje, mas eu vou falar aqui sobre, já viu ali? Vou falar sobre o que está acontecendo em Brasília, uma coisa interessante. 38 padres de todo o país se reúnem neste fim de semana em Brasília com uma característica incomum, Adson Matos. Todos são casados. Eles participam do 21º Encontro Nacional de Renovação e Esperança, que termina hoje. O objetivo é elaborar um documento para que eles possam contribuir para a propagação do Evangelho em comunidades pobres e mais afastadas, incluindo a sugestão do celibato opcional. Celibato é uma coisa que não deveria existir. O padre Antônio Evangelista é casado e tem 2 filhos. Ele conta que decidiu constituir uma família após 11 anos de sacerdócio na capital federal. Eu percebi que eu também poderia ser casado e continuar falando de Deus para as famílias. Como movimento dos padres, nós podemos colaborar como grupo institucional e propagar a fé, disse ele. Mulher dele, a dentista Ayla Ribeiro, afirma que eles se casaram e se conheceram dentro da igreja, mas ele já estava decidido a largar o sacerdócio. Estão casados há 17 anos. O amor só cresce e estou muito feliz, disse ela. Adson, o que seria, na realidade, a felicidade? Felicidade, né, Paulo? É uma busca que todos nós temos constante a esse sentimento, a esse estado de espírito, né, Paulo? Onde nós olhamos para todos os lados e constatamos que tudo está no seu lugar. Como diria a música de Benito de Paula, tudo está no seu lugar, graças a Deus. O padre Edson Silva, por exemplo, que é de Fortaleza, ele levou a família dele para esse encontro lá em Brasília, que vai terminar hoje. Ser padre era aquela vocação da infância, achava bonito a celebração da missa. Na verdade, eu tinha esse grande desejo que caminhava junto com o desejo de ser pai, mas conciliar era complicado e a decisão de ser pai veio quando eu conheci a Lúcia, que é a mulher dele. Não me arrependo e me sinto muito feliz pela escolha que fiz, mas tudo o que eu sou hoje eu devo à Igreja Católica e aos padres camilianos, continuou ele. É isso aí. Pois é, Paulo, falando ainda de família, né, nós temos essa semana a família Obama, que se mudou, não é? E está agora
morando numa casa muito simples, Paulo, né? A casa da família Obama agora um lar bem sofisticado lá no próprio em Washington mesmo, né? Uma casa muito bem sofisticada, já que o ex-presidente, né, norte-americano, cede lugar a Donald Trump, né, o bilionário Donald Trump, que agora vai ocupar de vez as dependências da Casa Branca, e a família Obama vai se mudar, já se mudou na verdade, para uma casa que tem aí 9 quartos, não é? E a área construída da casa é 762 metros quadrados, entendeu? Essa choupana, Paulinho, essa pequena choupana aí, onde a família Obama, que na verdade, né, Paulo, a família Obama, do presidente, a primeira dama, seus filhos, eles deram assim muitos exemplos de que, apesar de revestido de todo o poder, do cargo em que ocupavam no momento, eles nunca esqueciam de sua humildade, não é? Você nunca viu nenhum deles envolvidos aí em casos onde eles ostentavam, não é? Sempre dentro ali do limite, dentro do quadrado, onde eles viveram aí durante 8 anos na Casa Branca, e os filhos do Obama trabalharam, faziam concurso público, não é? A esposa também trabalhava, e Barack Obama, na sua elegância, desfilou por várias nações do mundo, aí dando um recado bem positivo. E a gente espera, né, Paulo, que essa paz, essa tranquilidade continue aí com o magnata Donald Trump. Adson, eu gostaria que você pesquisasse, desse uma pesquisada, Adson, pesquisa agora, sobre o staff dos presidentes americanos que deixam o cargo. O que é importante, uma coisa que jamais aconteceria aqui no Brasil, numa posse, ex-presidentes participarem de posse, e até do jantar no Capitólio, né? Mas enquanto você pesquisa, daqui a pouco você vai falar de carnaval, vamos falar aqui sobre a primeira bandeira do Brasil. 10 de novembro de 1822, o Largo do Paço, atual Praça 15 de Novembro, no Rio de Janeiro, apresentava inusitado ar de festa. Junto à porta central da Capela Imperial, formavam vários batalhões numa imensa linha dourada de bordados. No interior do templo estava presente o grande mundo oficial, ostentando suas vestes de gala com os símbolos da independência que havia sido proclamada 2 meses antes. E próximo do altar-mor, perfilados solenes nos uniformes vistosos, os comandantes e porta-bandeiras de vários regimentos sediados na cidade. Nuvens de incenso envolviam todo o templo. O bispo Dom José Caetano da Silva Coutinho, solene e hierático, ergueu-se do seu trono e deu início à imponente cerimônia, determinando que lhe fossem apresentadas as bandeiras. Eram as primeiras bandeiras do Brasil independente, ainda desconhecidas da maioria das pessoas que ali estavam. O prelado olhou significativamente para o Marquês de Lages, ministro da Guerra, que exclamou em tom de comando. O batalhão do imperador ouviu-se um ruído de passos fortes sobre a pedra enquanto todos se voltavam. De um grupo de oficiais, destacou-se um jovem de estatura mediana, feições serenas, olhos brilhantes, que se aproximou do altar-mor. O imperador Pedro I, que estava ajoelhado, recebeu das mãos do bispo a bandeira, transferindo-a ao ministro da Guerra, que por sua vez a entregou ao jovem tenente, que ali estava à sua frente, perfilado, garboso, e cujo nome era Luiz Alves de Lima e Silva. O mesmo Luiz Alves que haveria de receber um dia o título de Barão de Caxias, em seguida Marquês e finalmente Duque de Caxias. O entusiasmo era geral diante das bandeiras verde e amarelas que principiaram a desfilar, conduzidas pelos oficiais que se mostravam orgulhosos. As fortalezas e os navios surtos no porto salvaram com tiros de seus canhões. A emoção era intensa, enorme a vibração popular. O jovem tenente Lima e Silva contemplou demoradamente a bandeira que tinha entre os braços. Aos seus ouvidos ainda ecoavam as palavras de Pedro I: nossa independência será sempre triunfante. E enquanto marchava em direção ao seu batalhão, que o aguardava ansiosamente,
fez a si mesmo a promessa de honrar sempre a bandeira que estava recebendo ali, naquele instante. Promessa que cumpriu rigorosamente, pois a sua vida foi na paz e na guerra inteiramente dedicada à defesa da bandeira auriverde e de tudo quanto ela representava de bom, de nobre, de altivo e digno. Guardião da bandeira, símbolo da pátria, foi realmente esse grande Caxias. Muito obrigado, Luiz, pela colaboração aqui ao Jornal da Manhã. 7h09 em Manaus. Adson. Leon, vamos ao novo quadro porque só deu uma travadinha aqui e você, se quiser chamar, você pode chamar. Vamos falar de saúde. Gilberto de Paula fala sobre os perigos dos fungos em nossos lares. Preste atenção. Bom dia, Manaus. Bom dia, Amazonas. Meu nome é Gilberto de Paula. Sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Hoje eu escolhi como tema falar de um fenômeno que acontece todos os anos conosco aqui no Amazonas, que é o período das chuvas. É interessante que a natureza, ela traz uma série de movimentos, de transformações, e que nós que estamos inseridos na natureza acabamos participando dessa história, desse movimento. Antes das chuvas, normalmente acontece um fenômeno em Manaus que eu chamo de urticária epidêmica. Tanto acontece no início do período das chuvas, como acontece quando se está saindo do período das chuvas. São alergias epidêmicas e elas estão relacionadas com uma coisa chamada fungo. Os fungos, eu costumo dizer que eles são que nem a deusa Shiva. Eles têm um lado bom e têm um lado ruim. O lado bom é que os fungos podem servir para fazer medicamentos como penicilina, ciclosporina, podem fazer cerveja, podem fazer pão, podem fazer shoyu. O outro lado é que os fungos podem causar doenças nas pessoas, nos animais, nas plantas. Existem fungos que são destrutivos e fungos que são benéficos. A deusa Shiva é uma deusa que ela tem assim, da parte de cima do tronco dela, onde tem as mãos, é só alegria, né? Tudo que as mãos femininas podem oferecer, né? E nos pés, ela tem os crânios, os esqueletos, ela representa o lado destrutivo. Eu costumo comparar os fungos à deusa Shiva, que tanto pode construir como pode destruir. Os fungos, eles são essenciais à natureza porque eles fazem o ciclo do nitrogênio. Então, para que o nitrogênio seja novamente reutilizado no ciclo da natureza, nos vários ciclos que tem, o ciclo das águas, do oxigênio, enfim, nós temos o ciclo do nitrogênio. E quem destrói a matéria viva para se reutilizar esse nitrogênio é os fungos. Ou seja, eles estão diretamente ligados à vida. Sem fungo não há vida na Terra. Entretanto, existem alguns fungos que são muito agressivos e muito nocivos à saúde humana. No passado, 4.000 anos atrás, os judeus estavam saindo no êxodo do Egito. Para as pessoas que estão em migração, é muito importante ter cuidado com a saúde. E eles criaram um código de saúde, comportamento e relacionamento social, que é chamado Levítico, que é o segundo livro do Velho Testamento. E nesse livro existe uma passagem, que é a passagem 14, 33 a 48, ou seja, capítulo 14, da página 33 a 48. Eu estou falando isso, mas isso serve para os cristãos, sejam eles católicos, sejam eles evangélicos, judeus, muçulmanos, porque o valor dessa informação que eu estou dando, do Levítico 14, 33 a 48, é relativa à higiene, à saúde. E lá está toda uma orientação a respeito daquilo que eles chamam de lepra da casa. Está o poder que os fungos tinham de destruir a saúde humana, não só física, mas mental também. Essa conversa que eu estou tendo hoje com vocês é no sentido de alertá-los a ficar consciente de que fungos são coisas perigosas à saúde, e eles, para se manifestar na casa da gente, para tornar a nossa casa doente, é necessário algumas coisas importantes. Primeiro, que não tenha ventilação na casa, ou no quarto, ou no local de trabalho, ou na escola. Segundo, a umidade tem que estar acima de 65%. Se você não tiver ventilação e se você tiver uma umidade alta, vai crescer fungo na sua casa. Mas existem outras coisas, vazamentos, né? Infiltrações. Então, existem casas aqui no Amazonas, já atendi várias pessoas com problemas
graves de alergia, doenças imunológicas, dor, artrite reumatoide, lúpus. E essas pessoas, fibromialgia, muita gente, né? Fadiga crônica, déficit de atenção, asma, rinite, sinusite, bronquite. Então, essas pessoas tinham fungos ou na sua casa ou no seu local de trabalho. E é por isso até que eu queria deixar uma recomendação aos colegas que são parlamentares, sejam eles da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal, no sentido de regulamentar uma lei, que é a lei que regula a qualidade de ar de interiores. Eu tenho certeza que se Manaus adotar essa lei, nós vamos ter uma diminuição considerável de doenças respiratórias e alérgicas nas pessoas que frequentam instituições públicas e privadas, porque essa lei, que é chamada a Lei do Serjão Mota, que foi ministro do Fernando Henrique Cardoso e morreu de uma pneumonia porque o ar-condicionado estava contaminado, é uma lei que, se for regulamentada e aplicada em Manaus, ela vai trazer um enorme benefício para o funcionalismo público, para o funcionalismo privado, para as crianças nas escolas, para os professores, para toda a sociedade. Então, essa foi a nossa conversa de hoje. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo, alergista, ortomolecular. Eu te desejo um domingo de sol, espero que esteja domingo de sol, e que você aproveite seu final de semana com a sua família, e que no próximo domingo, faça chuva, faça sol, nós estejamos juntos aqui na Difusora. Um abraço. 7h15 em Manaus. Bom dia para o Jander Nobre e a Suelen, que estão acompanhando o Jornal Especial de domingo. Vamos falar de aniversários, daqui a pouco vamos falar de carnaval. Essa semana aniversariou a Thaís, que é a minha neta, completou 15 anos, e um beijão para ela. Quem vai aniversariar na próxima terça-feira é o Arthur Pascoal. O pessoal aniversaria demais. O Arthur Pascoal vai aniversariar na próxima terça-feira. E já recebe hoje as parabenizações antecipadas. A festa vai acontecer depois, como sempre eles se reúnem, são muito unidos, vão se reunir em volta de umas cervejas e, como sempre, de feijoada, uma grande festa que começa de manhã cedo e termina no outro dia. Cedo também, né, Paulo? Também. No outro dia bem cedo, no outro dia 5 horas da manhã. Sim, no outro dia bem cedo, 5 horas da manhã. E o Arthur recebendo as parabenizações da mulher Conceição. Oi, Conceição, bom dia para ti, do filho Eduardo, Dudu. Dudu é fluminense, torce pelo Fluminense, o Arthur também torce pelo Fluminense. Bom dia para ele, parabéns, que Deus o proteja, lhe dê muitos anos de vida, muita saúde. Eles são funcionários do SAMU. E recebe também as parabenizações dos irmãos, da dona Rosana Pascoal, do Altair, do Altemar, da Alessandra, do Amaril, do Bacurau, e o rei do aniversário, esse gosta do aniversário. E ainda do sobrinho Paulo Tasso. Arthur, abração para ti, muitas felicidades, vida longa e tapete vermelho. Parabéns, parabéns, Difusora lhe deseja. Parabéns, parabéns, Difusora festeja com você. O interessante é que antes de começar as festividades, eles se reúnem, fazem um círculo para fazer uma oração. Eles se reúnem para orar. São muito religiosos, todos são muito religiosos. O Eduardo Silva, nosso companheiro, bom dia, Eduardo, ele falou o seguinte, que ele agora fazia parte de uma igreja chamada Igreja Presbiteriana. Tá errado o nome dessa igreja. É porque toda vez antes de começar nos trabalhos, eles fazem suas preces, entregam seus corpos, não é? Ao álcool. No outro dia eles possam, no mínimo, não estarem no coma alcoólico, Paulo. É isso aí, 7h18, temos carnaval aí, né? Verdade, Paulo, aqui o nosso abraço aqui a todos os trabalhadores, as pessoas que durante esse período aí vivem, né, por conta desse movimento popular, né, que é um dos maiores do Brasil, que é o carnaval. A gente vai falar aqui do Grêmio Recreativo Escola de Samba Meninos Levados, lá da Praça 14 de Janeiro. É uma escola muito tradicional, que existe há muito tempo, que esse ano traz aí o enredo Daniel Salles, a enciclopédia do carnaval e do futebol amazonense. Vamos ouvir um pouquinho, Paulo, aí esse samba que tem como compositores aí o Iomar Japonês,
o Aô Amorim, o Marcos de Almeida e o Birubiru. Vamos lá ouvir um pouquinho esse samba aí da Praça 14 de Janeiro. Só não fui sacristão porque eu era levado na breca. Alô, meninos levados! Alô, Praça 14 de Janeiro! É tempo de sambar e homenagear Daniel Salles, escrevendo sonhos, poeta popular, levado o menino a encantar. É tempo de sambar e homenagear Daniel Salles, escrevendo sonhos, poeta popular, levado o menino a encantar. Na poesia fui buscar pra te emocionar. Levado sonhador, um historiador cultural, essência de luz, um gênio da sapiência, luz, boêmio, um bom vivan, de personalidade forte, o Lamartine, Pablo do Norte, viva a enciclopédia do samba e futebol, na internet, o pioneiro, arriscado, é gente bamba, verdadeiro cientista do samba. Bate palma aí, pode valer, no mundo do samba ele é MSC, Fluminense, do coração, de azul e amarelo, brilhando neste pavilhão. Bate palma aí, pode valer, no mundo do samba ele é MSC, Fluminense, do coração, de azul e amarelo, brilhando nesse pavilhão. Vamos na roda da felicidade. Esse é o enredo, né, que o Grêmio Recreativo Escola de Samba Meninos Levado vai trazer aí para o Sambódromo de Manaus. É tempo de sambar e homenagear Daniel Salles, escrevendo sonhos, poeta popular, levado o menino a encantar. Nós temos aí o Daniel, que desde cedo acordou juntamente com seu filhinho, o Daniel Filho também, estão lá no Conjunto Cidadão 12, ouvindo a difusora, e recebe também a nossa homenagem, né, com esse samba também do Meninos Levados, que homenageia esse ano de 2017, Paulo. 7h22 em Manaus. Nosso bom dia a você que está na feira do artesanato, aqui na Eduardo Ribeiro. E aos motoristas táxis também que estão aí voando baixo pelas ruas da cidade e também acompanhando a programação da Rádio Difusora e ouvindo o Jornal Especial de domingo, e todos os dias acompanham o Jornal da Manhã. Vamos às nossas notícias de hoje, Adson? Vamos, por favor. Primeira página, Paulo. A mãe de um preso do Centro de Detenção Provisória masculino foi detida após tentar entrar com drogas na unidade prisional localizada no quilômetro 8 da BR-174. O presídio foi um dos que tiveram visitas liberadas pela primeira vez no sábado, após a onda de violência em presídios do Amazonas que resultou na morte de 64 detentos e fuga de 225. Imagine, Adson, depois dessa abertura, essa confusão toda, por volta das 12h30, a mulher tentou entregar uma porção de entorpecente para o filho Cleiton Braga Nogueira, que está preso naquela unidade. Entretanto, o material foi encontrado durante o procedimento de revista e a mulher foi levada para o 19º DIP. Na unidade, a polícia realizou os procedimentos de flagrante e a mulher foi liberada em seguida. A mãe do interno teve ainda a autorização de visita suspensa por 30 dias, de acordo com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SIAP. Só não se fala o que foi feito para saber a procedência dessa droga. 3 pessoas morreram em um acidente envolvendo micro-ônibus e fios de alta tensão na rodovia M10, que liga Manaus a Rio Preto da Eva. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu ontem à noite e foi ocasionado a partir de um outro acidente, quando o veículo derrubou um poste e deixou fios espalhados na estrada. Logo em seguida, o micro-ônibus acabou batendo nos fios e houve tumulto no interior do carro. Ao tentar deixar o ônibus, alguns passageiros acabaram eletrocutados. O Corpo de Bombeiros informou que os mortos são 2 homens e uma mulher. Eles faziam parte de um grupo de evangélicos que viajavam no micro-ônibus. Outras pessoas teriam ficado feridas.
Peritos e necrotomistas do Instituto Técnico de Perícia ITEP recolheram ontem na penitenciária de Alcaçuz, na Grande Natal, 5 partes de corpos de pessoas assassinadas durante as rebeliões que aconteceram no final de semana. De acordo com a direção do Instituto, em um mato próximo a um dos muros da unidade, foram encontradas 2 cabeças, um antebraço, um braço e uma perna. Familiares dos passageiros do avião do voo MH370 da Malaysia Airlines, desaparecido em março de 2014, pediram à Malásia, à China e à Austrália que continue a busca no Oceano Índico, cancelada na última terça-feira. O pedido será apresentado aos ministros de transporte de 3 países que se reúnem até amanhã em Perth, 6 dias depois que a operação de busca fora suspensa, ao concluir sem sucesso o rastreamento de 120 mil quilômetros quadrados de leito marinho. O grupo afirmou que vários parentes entregarão pessoalmente ao ministro do transporte malaio, Liu Chung Lai, cartas nas quais lhe pedirão a continuação da busca. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem em visita à sede da CIA no estado da Virgínia que dará mais apoio à agência e que o país terá que acabar com o grupo radical Estado Islâmico. Este foi o primeiro ato oficial de Trump a um dia após a sua posse. Em seu discurso, Trump manifestou respeito à comunidade da inteligência. O presidente disse que a agência não pode ter recebido o apoio que precisava, mas que lhe dará todo o apoio necessário. Estou com vocês 1000%, disse. Amo e respeito vocês, afirmou de pé diante da famosa parede da CIA, onde estão gravadas as estrelas que representam agentes mortos em serviço. Em seu discurso, o presidente também criticou a cobertura da cerimônia de posse realizada na sexta-feira pela imprensa americana. Sem citar nomes, disse que uma emissora mostrou a área do Capitólio onde foi realizada a cerimônia vazia. O presidente chamou os jornalistas de desonestos, como fez na campanha eleitoral. Em um período de apenas 5 anos, o Brasil deixou o 5º lugar para tomar a liderança do número de presos por habitantes da América do Sul. Os dados são do Instituto de Pesquisa de Polícia Criminal, em tradução livre, ligado à Universidade de Londres, e que também mantém um banco de dados sobre população carcerária de todo o mundo. Em 2010, o Brasil tinha 496.251 presos e uma média de 253 detentos para cada 100 mil habitantes. Já no relatório de 2016, o país apresentava 607.731 presos e saltava em 20% a média, 301 para cada 100 mil moradores. Especialistas ouvidos pela UOL afirmaram que o Brasil está na contramão do mundo ao adotar uma política de encarceramento em massa, que foi alavancada pela Lei Antidrogas de 2006, que endureceu regras e ajudou a prender mais pessoas. Outro ponto crucial é a quantidade de presos provisórios que seria gerada pela cultura judiciária de manter presas pessoas que respondem processos. Destaques de capa dos principais jornais do país neste domingo. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Em visita à CIA, Trump nega tensão com agências de inteligência. A Folha de São Paulo, morte de teoria atrasa delações, investigação sobre Michel Temer. O Estado de São Paulo, 89% dos municípios brasileiros devem em conjunto 99,6 bilhões ao INSS. Capital da República, Correio Brasiliense, milhares de pessoas vão às ruas em protesto contra Donald Trump. Valor Econômico, Temer indicará substituto de teoria após escolha de novo relator da Lava Jato. Estado de Minas, Carlos Alberto Silva é sepultado e família recebe carinho de ex-jogadores. Recife, Jornal do Comércio. Bepento morre, 1 foge, 13 ficam feridos após rebelião no Capiberibe. Fortaleza, Diário do Nordeste. Operação Tolerância Zero. Ministério Público recomenda que policiais militares desistam. 0 hora. Porto Alegre, corpo de Teoriza Vasca sepultado em Porto Alegre sob aplausos. O Brasil Econômico, peritos encontram 2 crânios em penitenciária no Rio Grande do Norte. 7h29 em Manaus. Vamos agora de humor. Vamos descontrair um pouco com o nosso quadro de humor. Hoje traremos a história dos segredos dos adultos.
Com vocês, mais um Ouro no Jornal Especial de domingo. Cara, você não sabe o que eu descobri. Todo adulto tem um segredo e a gente pode aproveitar disso. Ah, é mesmo? Como assim? Ah, é só a gente chegar pra qualquer adulto e falar: eu sei de toda a verdade. E aí pronto, eles vão dar dinheiro pra gente, vão dar doce, qualquer coisa. Pô, cara, que legal! Mãe, eu sei de toda a verdade. Ai, pelo amor de Deus, toma aqui esse dinheiro. Não diz nada pro seu pai. Pai, eu sei de toda a verdade. O quê? Toma aqui, meu filho, R$10. Ó, mas não conta nada pra sua mãe, hein? Puxa, isso dá certo mesmo. Eu vou ficar milionário com essa história. E olha lá mais um trouxa. Seu carteiro! Ei, seu carteiro! Eu sei de toda a verdade. Você sabe mesmo? Ah, então dá um abraço aqui, filhão! Sete horas e 31 minutos em Manaus. Adson Matos. Pois é, Paulo, eu lembrei aqui, ouvindo essa historinha, essa piada de saber toda a verdade, muito rápida. Ontem eu encontrei no supermercado com um grande amigo, o Bosco Souza, mais conhecido como Bosco das Letras, né? Ele que agora, nessa semana, vai mudar para Santa Isabel do Rio Negro, né? E ele tornar-se-á em breve quem sabe, o secretário de Cultura daquele município, Paulo. E estarmos conversando e ele muito entusiasmado com relação à sua experiência que já tem, né, enquanto gestor cultural aqui em Manaus, para poder justamente levar essa oportunidade, essa chance econômica, né, para aquele município, porque nós temos aí muitos municípios do Amazonas com um potencial imenso aí, cultural, de turismo, mas infelizmente na maioria deles, né, Paulo, a coisa não é gerida da forma como deveria ser, e isso acaba se perdendo muitas divisas, né, Paulo? Então a gente sabe que a cultura e o turismo são grandes vetores que com certeza pesam e muito positivamente na balança econômica de qualquer município. Portanto, um grande abraço, bom dia ao nosso companheiro Bosco das Letras, boa sorte aí na sua nova empreitada, na sua nova vida, no seu novo projeto profissional. Grande abraço, Bosco. Um grande bom dia também, um grande abraço para o Júlio lá do Bradesco, nosso amigo. Júlio do Bradesco, isso mesmo, que Julinho, um bom dia para ti. Me surpreendeu um dia, eu estava num elevador e ele disse que nos ouvia, não é, Paulo? Ele vinha saindo de uma grande reunião e ele disse que nos ouvia. Um grande abraço, Júlio, para você aí, todo o seu staff. Como sempre, muito risonho, não é? Pois é, né, Paulo? E Júlio, um bom dia para ti, um bom domingo aí com a tua família. Júlio daqui a pouco vai para aquele tradicional café dominical. Esteja servido, Paulo. Esteja servido. Ah, se você vai tomar café aonde, meu caro? Em casa, né, Paulo? Em casa, né? Em casa, com a família e descansar um pouco, né, Paulo? Verdade. Porque hoje é o dia do Senhor, o dia da família. Hoje nós não tivemos o padre, mas nós tivemos eu e Jurandir Vieira dando recado aqui. Todo mundo viajando, é verdade. Se você não percebeu... Eu quase me converti ouvindo vocês. Nós estávamos Dom Jurandir Vieira e eu como sacristão de Jurandir Vieira, o seu auxiliar. Verdadeiro atentado à religião. Não, Paulinho, mas nós demos um bom recado sim, Paulo. Dia do perdão, dia da família, dia da amizade, enfim, Paulo.
Adson, ainda há pouco eu falava aqui sobre o Brasil, que é líder em número de presos por habitantes na América do Sul. E sai agora a informação que em Alcaçuz, lá no Rio Grande do Norte, presos controlam chave e até entrada de comida desde 2015 na cadeia. É um verdadeiro absurdo. Verdadeiro absurdo. E realmente os caras é que mandam na história. 7h34, nós vamos relembrar aqui os antigos reclames do rádio, hoje conhecidos como comerciais hoje, nossos comerciais, mas antigamente eram os reclames, antigos reclames do rádio. Jerusa vai chorar quando ouvir os antigos reclames do rádio. Quem gosta também, o Libório também adora ouvir os antigos reclames do rádio. Deixa eu ver quem mais. O Flávio Seabra, dia desse, caiu em prantos também, relembrando alguns reclames de antigamente, inclusive do Glostora que ele usava quando tinha cabelo. Vamos recordar então com os antigos reclames do rádio, vamos saber aí como é que foi. É só alegria, muito mais. Difusora. Num encontro feliz, que Magi descobriu, colocando mais cor e mais sabor. No tabletinho você agora vai sentir um gostinho de verdade da nova novidade, Magi. Tomate com galinha, galinha com tomate, tomate com galinha faz gostosas comidinhas. caldo de galinha, turururu. Com tomate é Magi. E com Magi tudo é muito natural. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você entrar. As casas pernambucanas é que vão aquecer o meu lar. Vou comprar flanelas, lãs e cobertores. Eu vou comprar nas casas pernambucanas e nem vou sentir o inverno passar. Casas pernambucanas, onde todos compram lãs, flanelas e cobertores. Olha o pé de boi lá vai pro campo trabalhar de sol a sol. Vai, o pé de boi na escola estrada é valente. E roupa esporte é mais barato, sendo Volkswagen ele é bom de fato. Olha, o pé de boi é bom no campo, na estrada ou na cidade. Sim, o pé de boi é qualidade, é irmão do Volkswagen Sedan. Difusora. 7h37 em Manaus. A primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, adiantou hoje que falará com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima sexta-feira em Washington, sobre um acordo comercial entre os dois países e a importância da OTAN para a defesa coletiva. Teremos a oportunidade de conversar sobre nossa possível futura relação comercial, mas também sobre alguns dados, os desafios de todo o mundo e que todos no mundo afrontamos, afirmou May em uma entrevista à emissora pública BBC. E falando em Trump, quantos ex-presidentes ainda estão vivos, Adson? Pois é, né, Paulo? Essa é uma informação bem curiosa. Apenas 5 ex-presidentes estão aí vivos, que são eles aí: o Jimmy Carter, que foi o 39º presidente dos Estados Unidos, que ele nasceu em 1924. Depois seguido com George H.W. Bush, que foi o 41º presidente dos Estados Unidos, ele nasceu em 1924. O Bill Clinton está vivo ainda também, ele que foi o 42º presidente dos Estados Unidos, ele nasceu em 1946, o Bill Clinton. O George W. Bush, não é? Ele foi o 43º, ele nasceu em 1946, tem a mesma idade do Bill Clinton. E, por último, agora o Barack Obama está vivo, né? E bem vivo. E bem vivo. Agora descansando, ele nasceu em 1961, Paulo. 1961. Rapaz novo, né, Paulo? Rapaz novo ainda. 7h38 em Manaus, as manchetes de agora no mundo. Descarrilamento de trem deixa ao menos 36 mortos na Índia. A Venezuela está negando temer que os Estados Unidos reduzam as importações de petróleo. O Ministério da Justiça trava a negociação com a Suíça sobre Lava Jato.
E igual no aeroporto, por favor, anunciamos a chegada. Anunciamos a chegada do Jurandir Vieira. Está chegando aqui, garboso e imponente, mais cheiroso que um cupuaçu quebrado. Também. Tivemos ontem alguns jogos de futebol. Torneio da Flórida do São Paulo foi campeão nos pênaltis, frente ao Corinthians 4-3, depois de um 0-0 no tempo normal. O Flamengo foi ao Serra Dourada ontem, levou todo mundo, levou o Zico, Adílio, levou todo aquele grande elenco dele que antigamente para reforço. E jogou todo mundo, jogou Paulo Guerreiro, depois mudou o time para reserva, que é para dizer que perdeu com o time reserva, mas o certo é que o Flamengo começou bem o ano, perdeu ontem à noite lá no Serra Dourada 2-1. Tem uns caras que são apaixonados pelo Flamengo, daqui a pouco vem pra cá jogar piadinha aqui, fazendo graça, fazendo gracinha. São uns pândegos, se acham também. Jurandir Vieira apaixonado pelo Flamengo, não, Jura? O Jurandir já foi, não. Sabe quem era flamenguista? Carlinhos. Carlinhos era flamenguista. E depois ele foi cooptado. Eu não sei se foi pelo Josué. Fale isso aqui para que os ouvintes testemunhem, por favor. Eu nasci vascaíno. Já nasceu, foi? O coelhinho já era escudo. Olha, é tão bonitinho aquele escudo. Mas é isso aí. Não foi o seu Josué não, porque o Carlinho era bem pequenininho, era um infante ainda. Mas quem completou o Carlinhos para ser botafoguense foi o Valdir Correia. Tenho mais absoluta certeza. E naquela época ele se contentava com qualquer coisa. Acho que o Valdir dele era de uns 20 cruzeiro para ele, que na época era cruzeiro. Toma aqui, menino, você agora é Botafogo. E ele passou a ser botafoguense. Deixou de ser Flamengo. Foi o único cara que saiu do Flamengo para ser botafoguense, foi o Carlinhos. E ontem o Flamengo perdeu para o Vila Nova por 2-1. Aquele jogo ontem lá em Chapecó, 2-2, Palmeiras e Chapecoense. Aos 71 minutos, uma paralisação para uma grande homenagem. E às 71 vítimas do acidente. E no final, todos aplaudiram. Foi uma festa emocionante e o jogo terminou 2-2. Após aquele Felipe Melo, Jurandir Vieira, ele fala muito bem articulado, né? Muito bem articulado.